Eles são caros, mas por outro lado oferecem o que há de mais moderno em termos de smartphones. Levamos para a bancada do Laboratório Digital os modelos topo de linha das principais marcas. Veja qual é o melhor entre os melhores. Eles estão aqui. Dessa vez conseguimos reunir todos os melhores. Os smartphones topo de linha das principais marcas passaram as últimas semanas no nosso laboratório, enfrentando testes e mais testes. E apenas um deles alcançou o reconhecimento máximo. Analisamos o iPhone 5S da Apple, o LG G2, o Xperia Z1 da Sony, o Note 3 da Samsung e o Lumia 1020 da Nokia. Páreo duríssimo. Vamos aos testes, começando pelo item que primeiro vai chamar sua atenção. A tela. Aqui há uma grande divisão. De um lado, as grandes telas dos aparelhos Android. O Note 3 tem nada menos que 5.7 polegadas. O LG G2 vem logo depois com 5.2, seguido de perto pelo Sony Xperia Z1 com 5 polegadas. No meio do caminho, o Lumia 1020 com 4.5 polegadas e o menorzinho deles, o iPhone 5S com 4 polegadas. Muitos podem dizer que tamanho não é documento, mas a verdade é que a tela do iPhone perto de seus concorrentes parece, no mínimo, acanhada. Também não ajuda muito o fato do telefone da Apple estar entre os que têm a maior borda, ou seja, além de pequena, a tela do iPhone reserva menos espaço para as imagens. Do outro lado dessa equação, muita gente pode argumentar que o Note 3 exagera no tamanho da tela, o que faz com que o celular lembre os tijolões de antigamente. Mas a verdade é que, apesar do tamanho, a Samsung conseguiu fazer do Note 3 um aparelho fácil e agradável de manusear. Como telefone, talvez um fone Bluetooth seja recomendável, mas as cores, o tamanho e a resolução da tela dão a vitória ao Note 3 nesse quesito. Na tela, cabe resolução Full HD com 1080 por 1920 pixels. Logo depois dele vem o aparelho da Sony, que também oferece resolução Full HD e apresentou a maior quantidade de pixels por polegada quadrada, com 441. Teoricamente, quanto mais pixels por polegada, mais nítidas são as imagens. Em terceiro lugar, vem o G2 da LG, que também traz uma tela Full HD. Na quarta posição, o Nokia, com uma resolução menor, 1280 por 768. Na lanterna, o iPhone 5S, com 1136 por 640 pixels. Performance. Performance é o resultado da união entre o hardware e o software, ou seja, aqui força bruta de processamento conta, mas a integração com o software também faz muita diferença. Nesse laboratório temos 3 exemplos do que há de mais rápido até agora em termos de processamento móvel. Note 3, G2 e Xperia Z1 usam processadores quad-core. O Lumia e o iPhone trazem processadores dual-core. No frigir dos ovos, o Note 3 levou novamente a melhor. O seu processador quad-core com 2.3 GHz de velocidade deixou para trás o G2, que chegou logo depois. Contou para isso o fato do Note 3 trazer 3 GB de memória RAM contra 2 do LG. Na terceira posição temos o Xperia Z1. Na quarta colocação, um empate. Lumia 1020 e iPhone 5S tiveram performance muito próxima. Aqui é importante fazer uma ressalva. A diferença de desempenho entre os aparelhos foi realmente mínima, às vezes até imperceptível. Todos abrem aplicativos e rodam games pesados sem tropeços. Ou seja, mesmo com hardware inferior, Nokia e Apple conseguiram se colocar no mesmo time que os outros, principalmente em função de uma integração mais redonda entre hardware e software. A vitória do Note 3 ficou evidente em testes de desempenho, como o quadrante, por exemplo. Mas no uso do dia a dia, dá para dizer que todos dão conta e muito bem do recado. Armazenamento. Esse é um dos itens que varia bastante. Como estamos falando de aparelhos topo de linha, geralmente espaço não é problema.
Aqui, mais uma vitória para o Note 3. Ele vem com 3 possibilidades de armazenamento: 16, 32 e 64 GB. E essa memória pode ser aumentada em até mais 64 GB com um cartão de memória. Tanto o Lumia quanto o iPhone 5S testados por nós traziam 64 GB de espaço sem possibilidade de ampliação, já que eles não oferecem entrada de cartão de memória. O Xperia Z1 chegou em terceiro, com 16 GB de armazenamento e possibilidade de uso de cartão de até 64 GB. Por último, o G2 da LG, que oferece 32 GB, mas não aceita cartão de memória. Câmera. Bem, nesse quesito, como era de se esperar, não teve para ninguém. O Lumia 1020 realmente está num outro patamar em relação aos outros smartphones quando o assunto são fotos. A câmera consegue registrar fotos com até 41 megapixels. Como você talvez saiba, esse número sozinho não consegue entregar qualidade. Mas no caso do Nokia, os 41 megapixels se juntam às lentes Carl Zeiss e ao maior sensor de todos. Resultado, as fotos do 1020 são realmente imbatíveis. Numa prova de que o número de megapixels sozinho não é suficiente para garantir a vitória de uma câmera, temos um empate triplo no segundo lugar. O Xperia Z1 oferece nada menos que 20,7 megapixels. Mas isso não impediu que ele empatasse com o Note 3 e com o iPhone 5S na segunda posição. E olha que a câmera do Note 3 tem 13 megapixels e a do iPhone 5S tem modestos 8. Ainda assim, na nossa avaliação, o Note 3 tendeu a puxar mais as cores com um contraste super alto. Já o Sony tendeu a esfriar um pouco as imagens. E o iPhone nos pareceu mais equilibrado. Um pouco atrás veio o aparelho da LG, que também traz uma câmera de 13 megapixels e também entrega fotos de muito boa qualidade, mas num patamar ligeiramente inferior em relação aos outros. Quando o assunto é câmera frontal, novo empate triplo. Samsung, Sony e LG oferecem 2 megapixels e capacidade de captar imagens em Full HD, ou seja, sobra qualidade de videochamadas e fotos tiradas de você mesmo. Num patamar um pouco mais baixo, temos o Lumia 1020 e o iPhone 5S. Ambos trazem câmeras de 1.2 megapixels, que conseguem captar imagens em vídeo com 720p de resolução. Bateria. Pode ter certeza, esse é um dos itens que mais vão fazer diferença no seu dia a dia. A duração da bateria é um ponto-chave. E quando falamos de aparelhos com tanta capacidade de processamento e de telas grandes assim, essa foi uma das primeiras dúvidas que passaram pela nossa cabeça. Mas aí tivemos uma boa surpresa. Usamos o mesmo critério de avaliação de outros laboratórios: vídeo. Para nós, saber quanto tempo as baterias aguentam dando play em vídeos de alta definição é um dos melhores indicadores, já que essa é uma das atividades que mais consome carga. Aqui, quem levou a melhor foi o Note 3. A bateria durou impressionantes 14 horas durante a exibição de vídeos em alta definição. Depois dele veio o G2, que cravou cerca de 8 horas de exibição. O Xperia Z1 chegou em terceiro, com algo em torno de 6 horas. Nokia e Apple aparecem em último lugar, com duração em torno de 4 horas. Sistema operacional. Você que acompanha o Olhar Digital já sabe que não atribuímos notas aos sistemas operacionais. Consideramos que, no atual estágio de desenvolvimento, Android, Windows Phone e iOS são muito mais uma questão de gosto e de adaptação do que uma escolha técnica. O iOS tem a seu favor a perfeita integração entre hardware e software da Apple, além da maior loja de aplicativos e da fácil integração com outros produtos da maçã. O Android é o mais versátil e mais aberto. O Google Now, serviço de assistente digital similar ao Siri da Apple, já é mais eficiente que a versão embarcada nos iPhones. O Windows Phone é um novato na turma. A loja tem menos aplicativos e alguns deles têm desempenho abaixo dos equivalentes nos outros dois sistemas. Mas a Microsoft conseguiu fazer um sistema leve que roda suavemente no hardware Nokia. Preços. São máquinas topo de linha e os preços acompanham, é claro, né? Os valores a seguir são os sugeridos pelos fabricantes.
É óbvio que você pode encontrar promoções e preços menores no comércio. Se atrelados a um pacote de dados, então, aí eles podem sair bem mais em conta. A título de comparação, no nosso levantamento, levamos em conta sempre o modelo mais caro de cada aparelho, ou seja, os modelos que oferecem mais armazenamento interno. O mais caro da turma é o iPhone 5S. Ele sai por R$ 3.600 na versão com 64 GB. Em seguida vem o Note 3 por R$ 2.900. Lumia 1020 e Xperia Z1 trazem a mesma etiqueta de preço, R$ 2.400. E o mais barato da turma é o LG G2 por R$ 2.000. Conclusão. Essa decisão até que foi mais fácil. O vencedor levou a melhor em todos os quesitos, à exceção da câmera traseira. Além do mais, ele nem é o mais caro. Assim, a escolha do Olhar Digital como o melhor smartphone topo de linha vai para o Samsung Galaxy Note 3. É claro que precisamos fazer um alerta, né? O aparelho ganhou em quase tudo, mas para muita gente, o tamanho do Note 3 nem deveria colocá-lo na categoria de smartphones. Ele é quase um pequeno tablet. Então, se aparelhos grandões não são o seu forte, talvez ele não seja para você não. Um detalhe interessante do aparelho é que ele traz a velha canetinha Stylus. E a Samsung fez um trabalho bem feito no uso do acessório. Ele funciona muito bem. O segundo colocado na nossa disputa também é coreano. A LG, com seu G2, fez bonito nessa avaliação, hein? O aparelho também é dos grandalhões e apresenta uma excepcional velocidade, além de ser o mais barato entre os concorrentes. A tela surpreende com uma qualidade que nada deixa a desejar em relação ao vencedor, o Note 3. Em terceiro lugar, temos a Sony com o seu Xperia Z1. O detalhe que chama a atenção aqui é o fato do aparelho ser à prova d'água. A câmera de 20.7 megapixels impressiona, mas não entrega toda a qualidade que esperávamos. Na quarta posição, temos o Lumia 1020. Esse é um smartphone rápido, mas cujo principal apelo é mesmo a câmera de 41 megapixels. No mais, ele é praticamente idêntico ao primo menor, o Lumia 925. Fechando a fila, temos o iPhone 5S. A Apple apostou no novo processador de 64 bits e o super bacana leitor de digitais. Mas os 64 bits ainda não tem muitos aplicativos que tiram proveito da novidade. Então, no dia a dia, você não vai notar muita diferença no uso. O leitor de digitais, sim, oferece uma experiência nova, com mais segurança e conforto. Mas os preços no Brasil jogam contra a maçã, num patamar bem acima dos concorrentes. E você, concorda com nossa avaliação? Já testou algum desses aparelhos aí? Tem observações adicionais a fazer? Bom, então deixe suas opiniões em nossas páginas. Aproveite também para visitar nosso fórum e compartilhar suas opiniões e seu conhecimento a respeito dos aparelhos. Vai lá!